André Valadão pregou um sermão nesse mês do orgulho gay chamado Deus odeia o orgulho, e no grande telão que tá ali atrás dele, orgulho com o símbolo da bandeira LGBT. Claro, o trocadilho aí é óbvio, André Valadão está se referindo ao orgulho gay. O sermão dele, de quase 50 minutos, não é lá nada muito diferente do que qualquer pregador pregaria sobre movimentos LGBT. Não é o jeito que eu gosto de tratar do assunto. O André Valadão tá falando muito mais contra uma agenda política do que aos homossexuais como indivíduos, de fato, a serem alcançados e tratados. E o André Valadão comete um erro que eu acho que é muito comum no processo de pregação sobre essas pautas no mundo evangélico, principalmente nesse mundo neopentecostal. Ele não consegue criar uma ruptura muito clara entre o que é um indivíduo que lida com tentações LGBTs, que lida com a tentação homossexual ou que lida com um problema de disforia de gênero, e o que é uma pauta política que se estabelece a partir de pessoas ímpias, de uma ética eudemonista que acreditam que você deve dar vazão a tudo aquilo que sente, inclusive seus impulsos homossexuais ou transexuais. Mas bom, eu não quero fazer um react do sermão do André Valadão. Muitas pessoas falaram sobre esse sermão e se expressaram publicamente sobre ele, dando suas opiniões variadas sobre o assunto, inclusive o Pavinato, um dos jornalistas da Jovem Pan News. O Luiz Pavinato é muito conhecido, participou também do Pingo nos Is, tem uma grande carreira como jurista, como apresentador de televisão, e ele fez um vídeo comentando sobre o sermão do André Valadão. Muitos de vocês me pediram para comentar sobre o vídeo do Pavinato, eu não assisti ele ainda, então eu abri aqui o vídeo dele, é um Reels no Instagram, eu vou assistir, e eu, enquanto assisto, vou comentando com vocês. Acabei de descobrir que não é um Reels, porque na verdade tem 5 minutos. Bom, vamos ver. O pastor André Valadão afirmou no seu culto de domingo, dia 4, que, aspas, o mês do orgulho é o mês que Deus mais repugna na humanidade, fecho aspas. Em um telão atrás do pastor, era possível ver, pintadas com as cores da bandeira LGBT, e nas palavras do pastor, outras aspas, hoje existe uma agenda dizendo, olha, se você tem pensamentos maus, tudo bem, Deus te ama. Se você vive numa imoralidade sexual, não tem problema. Deus ama você. Ah, você rouba, você é ladrão? Não tem problema. Deus te ama. Tá tudo certo. Homicídio? Tudo bem, acontece. Fecho aspas. Como homossexual e ao mesmo tempo conservador, tenho pai, mãe, sobrinhos, tenho uma família cristã, eu preciso dizer algumas palavras ao Valadão. Vamos lá, antes de ele entrar nas palavras que ele quer dizer ao Valadão, deixa eu comentar esse começo aqui. O Valadão tá mentindo sobre a citação que é colocada aqui? De forma nenhuma. Existe uma agenda cultural que matou as bases da ética e da moral. Foi o Alistair McIntyre, no livro Depois da Virtude, que comenta que a sociedade moderna perdeu as bases da sua moral a partir do abandono da moral religiosa. A moral pública sempre derivou da moral religiosa. Com o abandono do império da religião, a moral pública perdeu a sua base e ela existe de forma altamente frouxa. Por isso, a moral pública tem sido atacada por grupos políticos variados, principalmente por grupos mais desconstrucionistas, como os grupos mais à esquerda. Então, o Valadão não tá mentindo quando fala sobre isso. Eu acho a abordagem do Valadão uma abordagem extremamente infeliz? Eu acho. Eu acho uma abordagem muito infeliz, muito turrona, que não tem sensibilidade pública, certo? Valadão tem pouquíssima sensibilidade pública para lidar de forma correta com o pecado da homossexualidade, porque ele faz essa conjunção esquisita entre pecado e movimentos políticos. Ele acaba ofendendo pessoas que ele não deveria estar ofendendo, que ele deveria estar ganhando, né? Ele tem que chamar o pecado de pecado, obviamente, mas ele tem que saber como fazer isso. Quando ele diz Deus odeia o orgulho com a bandeira LGBT, o que ele está comunicando é muito dúbio. Deus odeia os gays? É isso? Então se eu sou um cristão que é gay, como é que eu, sabe? E aí? Eu sou um cristão que luta contra impulsos homossexuais. E aí? Deus me odeia também? Sabe? Você cria uma ruptura de comunicação muito complicada. O clickbait, o marketing de atração, ele tem que ter alguma responsabilidade. Se você vai lidar com coisas muito polêmicas, muito sensíveis à nossa cultura, o marketing de atração tem que ser esperto. Então, em um ambiente em que as pessoas consideram a homossexualidade, em muitos lugares, como algo odiável, é muito complicado fazer um vídeo dizendo Deus odeia o orgulho e colocar a bandeira gay, porque o que as pessoas vão considerar no primeiro momento é Deus odeia os gays, né? E não é assim que as coisas têm que ser consideradas, tem que ser explicadas melhor, para que não haja esses conflitos de comunicação tão terríveis. Mas bem, vamos voltar aqui depois desse prelúdio aqui do Pavinato. Ao passo que o elemento da verdade científica é alternável, assumindo, assim, o predicado de não mero elemento descartável, mas substituível conforme a evolução das constatações a partir de premissas e parâmetros, o elemento da verdade religiosa é permanente, uma vez que foi revelado de modo sobre-humano, embora o científico seja efêmero, a depender das circunstâncias, pois é eterno enquanto dura, o outro religioso é imanente. Cientista e religioso sabem de que dispõem apenas de elementos. Aceitam cientista e religioso, que não detém a verdade toda em si. Se o cientista tem liberdade no curso da vida porque não gera uma expectativa da verdade e sabe que os seus elementos da verdade podem mudar,
O religioso guarda rituais e modos de percorrer a vida pré-estabelecidos, voluntariamente e renunciando de alguma liberdade para as possibilidades de agir em sua vida, porque tem uma expectativa da verdade e fé que os elementos revelados são, sempre foram e serão verdadeiros, e assim continuarão pelos séculos dos séculos. Vamos lá, também aqui tá razoavelmente certo. Você tem a questão das... O cara fala bonito, né? Cá entre nós aqui, eu não sou muito de ouvi-lo não, mas o cara fala bonito, hein? O texto é bem literário, né? Ele deve estar lendo no teleprompter. O que pra mim é até um problema. Eu acho que esse texto tá muito escrito, muito literário, muito formal. Esse texto tinha que passar... Pra esse texto ser passado por um teleprompter, tinha que ter aí umas conjunções um pouco mais populares. Sei não, mas assim... Adoro ouvi-lo assim. Eu provavelmente sou o público-alvo que ele tá tentando alcançar, não o público maior. Mas tá certo. Ciência é eterna enquanto dura, você chega a certas verdades, elas não são verdades absolutas, você vai avançando. Quando você entra no campo da religião, você está lidando com verdades estanques que estão estabelecidas através de uma revelação. Agora, só até a página 2, tá? Porque a nossa interpretação da revelação também passa por um processo científico, porque a revelação é dada, alguns fatos são óbvios e inquestionáveis, mas existe um processo também de construção, de saber e de interpretação acerca do texto bíblico. Então também existe um processo de dúvida, um processo de questionamento, um processo de não bater martelos acerca de tudo. Então aquilo que ele fala sobre o processo científico também, em parte, se relaciona com o processo científico que se dá na teologia, que a revelação é uma coisa, a teologia é outra. Teologia é a construção de interpretação da revelação. A revelação é estanque. Ela já é dada, mas a interpretação da revelação também passa por um processo científico. Então, se ele estiver tentando, não sei se é isso que ele está querendo fazer ainda, porque eu não vi o resto do vídeo, mas se ele estiver tentando criar um estabelecimento de crítica a um tipo de fundamentalismo, de ler a Bíblia de um jeito e tal, beleza. Existem pessoas que leem a Bíblia de forma errada, como se a teologia e a revelação fossem iguais, quando na verdade deve existir uma dose de humildade epistêmica também, em nós como teólogos, ao lermos a escritura e termos noção um pouco mais séria, um pouco mais correta acerca de como o saber cristão se estabelece historicamente. O cientista e religioso não confundem, contudo, o elemento da verdade com a verdade. O religioso, quando verdadeiramente religioso, sabe que é filho de Deus e não ousa se igualar a Deus, Javé, Alá ou o que atenda por qualquer outro nome, pois sabe das suas limitações humanas, ou seja, que não pode tudo, não podendo tudo. Também é fácil concluir que não pode, ao mesmo tempo, estar em todos os lugares, quer no espaço, quer no tempo, razão pela qual, logicamente, não sabe de tudo. E porque não pode, não está nas posses das suas faculdades mentais. O religioso verdadeiro está ciente de tudo isso e tem certeza de que a verdade está em Deus, porque é Deus todo-poderoso, ou seja, onipotente, e sendo onipotente é também onipresente e onisciente. Outra conclusão não pode se extrair senão a de que a verdade tudo pode, tudo sabe e em tudo está. Somente um religioso estúpido, portanto, eleva-se à condição de detentor da verdade, quando, na verdade, é a verdade que o detém. É por isso que se diz no cristianismo raiz, eis o mistério da fé, porque não fosse mistério não seria fé. Cristianismo raiz pra ele é catolicismo romano. Tem um negócio que ele fala que é meio esquisito, né? A verdade em tudo está. Né? Em tudo está, como assim? A verdade tudo pode, tudo está. A verdade tá em... Não sei, é um tipo de relativismo, é dizer que tudo é verdade, é tipo um panteísmo da verdade, e a verdade está em todo lugar, então a verdade, não sei exatamente o que ele quer dizer não, é um floreado bonito, mas em termos de conteúdo é difícil de entender o que ele quer dizer com isso. Quando, na verdade, é a verdade que o detém. É por isso que se diz no cristianismo raiz, eis o mistério da fé. Muito bom, é por isso que se diz no cristianismo raiz, aí ele dá a primeira olhada de todas pra fora do teleprompter dele, né? Vai pro lado aqui assim. Ele tá olhando pra quem? Pro evangélico da equipe? Ele tá olhando qual é o negócio aqui, né? Cristianismo raiz, né? Sei não, mas tudo bem. A fé é um mistério também, em alguns sentidos. A fé, porque não fosse mistério não seria fé. Da mesma forma que, na ciência, a revelação da verdade anularia a ciência. Só é verdadeiramente religioso e, portanto, aquele que é feliz somente por entender que é um convidado para a ceia do Senhor e não o Senhor da ceia. O dedo cheirando a dinheiro suado que me condena por minha sexualidade é nada mais do que o dedo de um sujeito estúpido escorado na mentira. A eles, como diria Santo Agostinho, foi negada a graça de se dissiparem as trevas da mente. Pobres diabos sem teologia. Que lapada, hein? Mas que lapada, hein? O dedo que tem cheiro de dinheiro suado, né? Ele tá acusando André Valadão de enricar com base no dinheiro suado dos fiéis que lhe... Rapaz, é uma acusação. Partiu pra baixaria. É verdadeira acusação? Vai morrer. Já fui tocar no ungido do Senhor, esse pessoal não. Esses movimentos neopentecostais, a gente sabe como é que funciona os grandes movimentos neopentecostais. Existe um incentivo muito grande em torno de dinheiro. Esse pessoal tá multimilionário, sim.
de alguma forma levando dinheiro dos fiéis, através de tolher-lhes, né, a fé e deixar claro que é através das contribuições que eles vão de alguma forma ser abençoados por Deus. Isso é verdade. Mas o rumo da conversa aqui é um rumo complicado. Católicos e evangélicos que são adeptos dessa reiterada postura de condenação da homossexualidade deveriam, no mínimo, ouvir os grandes teólogos cristãos que, como comumente acontece, podem até continuar a considerar a homossexualidade um pecado, mas respeitando a evolução dos conhecimentos científicos e cada vez mais adaptados às novas exigências para a concretização do mandamento do amor em um mundo secularizado e multicultural. Então, aí foi pra doideira já, tá? Aí o Pavinato já foi pra doideira. Porque uma coisa é você ter a compreensão de que eu não sou dono da verdade. Não sou dono da verdade, não sou dono do mundo, não tenho toda a verdade absoluta nas minhas mãos, mas existe uma revelação da verdade que trata a entrega deliberada ao comportamento homossexual como pecado. A escritura não trata a homossexualidade como pecado. A homossexualidade está na esfera da tentação. Você é tentado com homossexualidade. Ponto. É uma tentação. Você tem um impulso sexual pecaminoso. O impulso é uma tentação, não é a consumação de um pecado. A consumação do pecado é dar vazão ao impulso, ou seja, alimentar o impulso, e aí já vira um pecado manifesto no coração, ou praticar o impulso, o ato homossexual. Ah, é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. Porque senão, se você fosse homossexual, você não podia ser crente. Você não podia encontrar Jesus, viver arrependimento, a não ser que você virasse um heterossexual. O propósito do evangelho seria heterossexualizar todo mundo. Isso não acontece. Você pode ser um cristão de impulsos homossexuais, luta contra esses impulsos, vive uma vida de fidelidade e você vive no caminho do reino. Achar que a condenação bíblica ao pecado da homossexualidade, ao pecado dos atos homossexuais, precisa considerar os avanços científicos para podermos viver o amor e tal, isso já não faz absolutamente nenhum sentido, tá? Nós devemos amar as pessoas porque devemos amar as pessoas, é o que Jesus mandou. Nós amamos as pessoas, ponto. E isso, simplesmente amamos as pessoas, acabou. Não tem nada além disso. Amamos porque amamos e amamos pura e simplesmente porque temos um Deus que é amor e nos ordena a amar. O Cristo que nos amou quando éramos pecadores é o Cristo que ordena que a gente ama outros pecadores. Isso não é questão. Que ele se sinta condenado por ser homossexual é um problema da mensagem. Os descrentes precisam ser condenados por serem descrentes, por não crerem em Cristo Jesus. As pessoas não vão pro inferno por serem gays. Elas vão pro inferno porque rejeitaram Cristo Jesus. Um monte de heterossexual vai pro inferno. A questão não é se você é gay ou se você é hétero. A questão é se você crê em Cristo Jesus. Uma vez crendo em Cristo Jesus, se você tem impulsos homossexuais, você vai lidar com isso de forma diferente. Você não vai se entregar a esse comportamento, vai se entregar a esse sentimento, vai lutar contra ele. Talvez Deus mude seus impulsos sexuais, talvez não. Isso não tem nada a ver com apontar o dedo ou o que é que seja. Tem a ver com o caminho do evangelho. O dedo que eu posso apontar para o homossexual pode ser apontado para mim da mesma forma, porque eu tenho impulsos pecaminosos que são heterossexuais, mas são impulsos pecaminosos, que eu preciso lutar contra eles da mesma forma que o homossexual tem que lutar contra seus impulsos pecaminosos. Ao condenarmos o pecado, estamos condenando o mesmo pecado que habita em nós e convidando todos os homens ao arrependimento, não de cima para baixo, como homens e mulheres melhores, mas como mendigos, apontando a outros mendigos, onde encontrar o pão. É só isso. A nossa pregação que condena o pecado tem que condenar o pecado nesse mesmo espírito. Já deixaram para trás as tendências medievais que algumas correntes evangélicas, como a do pastor Valadão, parecem querer implementar à maneira de um Estado Islâmico. Eu me pergunto, beleza, a acusação que ele faz ao Valadão faz sentido. O Valadão é do tipo que leva políticos para a igreja e tenta de igual forma estabelecer um tipo de Estado controlador da moral pública a partir de candidatos que se digam cristãos. Mas essa não é a postura cristã necessariamente, tá? Essa não é a postura cristã necessariamente. A postura cristã também pode ser uma postura de liberdade moral, em que, a menos que você não esteja prejudicando diretamente outras pessoas, você tem liberdade de viver a sua vida. Pra mim, um Estado justo é um Estado que te permita ser homossexual e que me permita ser um cristão de forma plena, em que as pessoas são livres para viver as suas vidas, para viver suas liberdades, para pregarem e despregarem e o que quiserem. Do Valadão falar a bobagem que ele quiser falar, do Pavinato falar o que ele quiser falar, e de eu meter pitaco no meio das duas coisas, e um diz que homossexualidade é pecado, outro diz que não é. Uma sociedade livre é uma sociedade onde os discursos são abertos para serem interpretados, discutidos, e a menos que sejam discursos de indicação direta à violência, matem fulanos, matem negros, matem gays, matem evangélicos, a menos que sejam discursos de incentivo à violência, não são discursos que deveriam ser tolhidos juridicamente. Podem ser tolhidos socialmente, mas juridicamente não. Que deem atenção a um dos maiores intelectuais cristãos, se não o maior deles, o Papa Bento XVI, ainda cardeal dialogando com Habermas sobre razão e religião, Ratzinger adverte aos cristãos sobre a irreversibilidade da transformação radical da imagem do mundo e do homem como resultado do conhecimento científico, e que essa evolução deve ser celebrada naquilo que contribui decisivamente para o desmantelamento de antigas certezas morais. Por isso, dizia o Papa, importa que toda e qualquer sociedade supere a desconfiança em relação ao direito e à ordem, porque só assim
será possível evitar o arbítrio e viver a liberdade de forma compartilhada por todos. Muito bom. Uma citação boa do Papa, hein? O Ratzinger foi, cá entre nós, o meu Papa favorito, certo? Sei que tem gente que diz que o Papa é o anticristo e tudo mais. Assim, claro que ele é o líder de uma religião que eu não sigo. Mas tem uns teólogos católicos que, olha, cá entre nós, são os caras que fazem uns negócios massa. Rapaz, esse diálogo do Habermas com o Ratzinger, ó, é ouro, viu? Negócio bem feito. Agora, me espanta essa insistência sobre progresso científico para falar sobre a moral sendo condenada dentro do contexto cristão ou não. Eu quero que ele chegue a algum lugar com esse argumento, porque senão é só palavreado mesmo. E Ratzinger conclui dando irretocável lição para as religiões em um Estado laico, condenando os radicalismos religiosos, categoria na qual se encaixa a fala de André Valadão. Ao reconhecer que as patologias na religião precisam da luz da razão como órgão de controle a ser usado constantemente para sua purificação e reordenação. Aí é doideira, hein? A patologia da religião precisa da razão como um instrumento de controle. E quem é que vai controlar a religião, ô Pavinato? Quem vai controlar a religião é quem? É o Estado, então, coibindo discursos religiosos? André Valadão não mandou bater em gay, não mandou matar gay, não mandou tirar direito civil de gay, não ordenou violência a gay. Eu não tô falando para perseguir, eu não tô falando para bater, para não responder, para não estar junto, para não trabalhar junto. Não tem nada disso, nós amamos. Temos que amar o drogado, amar o alcoólatra, amar o adúltero, do qual muitos de nós fomos um dia. Amar o homossexual, temos que amar, temos que ter empatia, mas não significa que porque a pessoa é alcoólatra eu vou beber com ela. Ele fez um juízo moral sobre o comportamento e sobre o modo como se lida com o impulso. Mas até onde me consta, o discurso do Valadão não foi um incentivo direto à violência de ninguém. De ninguém. E agora, quem é que vai julgar se aquele avanço científico em particular é um avanço ou não? Você falou que a ciência é verdade eterna só enquanto dura. Qual é a ciência do momento que agora vai julgar a moral pública? E tentar trazer moral pra ciência é muito complicado, hein? Você pensar em moralidade a partir de uma ciência laica é muito complicado. Usar isso como um artifício para coibir o pensamento moral religioso, que foi de onde nasceu o esforço de pensamento moral. Não sei onde é que isso vai, não. O discurso religioso pode não aceitar a homo e a transexualidade. Pode. Ah, aí sim. Agora, ok. Beleza. Não aceita, pode não aceitar. Estamos em casa. Pavinato. Mas nunca pode satanizá-las, interessando adotar como ponto de equilíbrio o conceito neotestamentário da carta de um sereno Paulo aos Efésios, o de falar a verdade com amor. Aí é o fato. Aí é o fato. Aí eu não tenho como tirar a razão do Pavinato. Cá entre nós. Nesse ponto aqui, não dá pra tirar a razão. Falar a verdade com amor é um fato. Você não pode satanizar pessoas. Isso é um fato. Eu não acho que o Valadão fez exatamente isso, mas eu acho que o modo como ele se expressa publicamente, às vezes, se você olhar com olhos um pouco menos cuidadosos, um pouco menos bondosos com o que ele tá dizendo, vai chegar pra aí. É muito parecido com o que o Silas Malafaia fazia. O modo como Silas Malafaia se expressava era um modo esteticamente muito pecaminoso, muito errado, porque ele não conseguia lidar com a pessoa e o indivíduo homossexual da forma correta. Tudo sempre era muito agressivo, tudo era muito violento. Existe realmente uma tradição muito ruim no modo como se trata a questão de homossexualidade dentro desses ambientes mais pentecostais, como no caso do Silas Malafaia, ou neopentecostais, como no caso do André Valadão. Bem que o Silas Malafaia já é um líder neopentecostalizado já há muito tempo. Ele tá ligado aos grupos pentecostais, mas ele, por si só, é o promotor de ideias muito neopentecostais. Mas isso é para outro vídeo. Diferentemente de todos os outros seres do reino animal, o homem foi o único que veio ao mundo sem poder dormir e enfrentar todas as estações de um ano somente com a própria pele. Ainda por cima, ao contrário de todos os demais animais, o homem tem na mente liberdades duvidosas, mas nos braços, limitações selvagens. Como nenhum outro ser vivente, o homem é ao mesmo tempo criador e criatura. Um homossexual, afinal, em nada se diferencia da essência de todos os homens que viveram, que vivem e que viverão. Porque todos são tão anormais e antinaturais quanto ele. Ora, fossem eles tão normais e naturais como pensam, vivessem eles como vive um ciclo de plantação, esses homens não seriam homens e, por isso, não poderiam pensar em um Pai Celestial. Mesmo existindo um Deus, não seriam filhos dele, mas somente criaturas. Eu, Tiago Pavinato, homossexual, estou conformado com o fato de que nunca poderei prender, nesta vida, a verdade entre os meus dedos, porque se a verdade está em Deus e é Deus, não posso eu, nem pode qualquer outro humano, sendo criatura, dominar quem nos criou. Porque se Deus é universal, a verdade é universal. De maneira que somente é universal aquilo que está em exceção permanente. Aí não, né? Aí terminou do pior jeito possível. Porque esse papo de que a verdade é universal, porque Deus é universal.
Isso não é verdade. A verdade não é universal, porque se a verdade fosse universal, onde é que estaria o certo e o errado no caso aí? O Pavinato acredita que o André Valadão tá errado. E acreditar que o André Valadão tá errado é acreditar que a verdade não está com o André Valadão. Logo, a verdade não é universal, a verdade é particular. A verdade, ela tem algumas facetas diferentes. Nós lutamos em direção a essa verdade, tentamos chegar até ela, mas nós não podemos dizer que tá todo, que existe uma verdade à disposição de todos da mesma forma, porque esse é um tipo de relativismo hipermoderno muito bobinho. Muito bobinho. O Pavinato fala bonito, mas a ideia por si só é impraticável. Existe uma verdade, e essa verdade está estabelecida em algum lugar. Como religiosos, acreditamos que existe verdade na revelação. E é a verdade ao qual o Pavinato apela. A verdade que devemos falar, a verdade em amor. Devemos estar conformados de que nunca alcançaremos a verdade em seu sentido mais absoluto, mas alcançamos a verdade em algum nível quando olhamos para o mundo aí fora. Quando eu leio a embalagem de chumbinho e a embalagem de paracetamol, quando eu tô com dor de cabeça, eu acredito que existe uma verdade absoluta sobre o efeito das coisas. Quando alguém é homofóbico ou coisa parecida, o Pavinato acredita numa verdade moral que deve ser imposta sobre outras pessoas. E a gente não tem como falar que a verdade é universal. A verdade existe e nós a buscamos. E aí, nesse caso, o Pavinato tem razão ao dizer que existe uma verdade, e essa verdade é que deveríamos falar da verdade em amor. Ele se contradiz no discurso, mas esse é o ponto que ele devia pegar. Existe um amor que se estabelece na pregação do evangelho. Mas a falta de amor do André Valadão falando sobre a homossexualidade não pode ser usado como desculpa para condenar todos aqueles que tratam a homossexualidade, ou melhor, a prática homossexual, como um pecado. Porque aí tá na revelação, tá numa verdade que é estanque, tá numa verdade que pode ser questionada, discutida, mas que a tradição cristã desde muito tempo entendeu que é um pecado, que é algo condenável por Deus, e que o caminho àqueles que lutam contra esses sentimentos é o arrependimento e a fé. Como é arrependimento e fé para todos nós? É a escritura que chama o comportamento homossexual de anormal. Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus? Qual é a bondade de Deus? A bondade de Deus não é para acabar, destruir, aniquilar, é tolerar, ter paciência, porque no momento devido nós cremos no poder do arrependimento na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Ele está dizendo: não vive para julgar, não viva para julgar, proteja a sua casa, a sua vida, você, sua família, firme-se naquilo que a palavra de Deus diz. E aqueles a quem você ama e talvez vivem essa situação, Deus te dá graça a tolerar, a ter bondade e a saber que assim como você, eles também viverão arrependimento. Fala amém comigo aqui se você crê. É Paulo em Romanos capítulo 1 que fala que é ir contra o uso natural dos corpos, como uma maximização da idolatria, do igual procurando o igual. E essa é a verdade revelada pelo Deus vivo, e não há avanço científico nenhum que tire de nós a fé na verdade revelada. Eu digo isso porque eu demonizo homossexuais? De forma nenhuma, porque a mesma idolatria que leva pessoas à homossexualidade é a idolatria que leva pessoas a uma heterossexualidade também transviada. Eu não tenho nada que me difira de uma pessoa que luta contra a homossexualidade, porque todos nós somos entregues ao mesmo pecado, e todos nós precisamos única e exclusivamente da redenção em Cristo Jesus para encontrarmos vida eterna. Eu espero que esse vídeo ajude algum de vocês a entender isso. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.